Nossa entrevistada de hoje acha a vida maravilhosa, mesmo quando dolorida. E prega mais generosidade, mais otimismo, mais respeito, mais silêncio e prazer. Está começando Impressões do Brasil. Tudo que eu aprendi sobre teoria literária nos meus mestrados, eu tratei de esquecer bem ligeiro quando comecei a escrever. Eu me divirto, mesmo quando eu crio personagens dramáticos, sofridos, neuróticos, é um procedimento muito lúdico, né? Os escritores normalmente têm uma profissão. Essa coisa assim, agora eu vou largar a minha profissão para ser escritor. Vai virar morador de rua. Lia Luft é gaúcha de Santa Cruz do Sul. Iniciou sua vida literária como tradutora. Depois vieram a poesia, as crônicas, contos e romances que a tornaram uma das grandes escritoras brasileiras de nosso tempo. Minha infância foi uma infância muito bonita, muito protegida, numa casa grande, num jardim imenso, que era um verdadeiro parque, e muito ligada à natureza. Era na cidade, meu pai era advogado, e meu avô materno era o tabelião da cidade. Então eu sempre tive uma vida urbana, mas numa cidade pequena do interior. Então muita natureza, né? Uma coisa muito tranquila, uma coisa muito mágica. Como eu nasci com uma fantasia poderosa, aquilo para mim tudo era completamente mágico, né? As plantas, os morros ao redor, o vento nas árvores, a chuva. Essas são as grandes lembranças que eu tenho da minha infância. E eu acho que isso marcou muito a minha obra toda, essa coisa meio mágica, né? O meu pai tinha uma biblioteca muito grande, né? Meu pai era de Porto Alegre, foi para lá, casou com minha mãe. Mais tarde fundou a primeira faculdade de Direito da cidade, que foi a semente da universidade grande que existe hoje em Santa Cruz. E como tinha essa biblioteca imensa à minha disposição, me lembro que aí, com 11 anos, um dia eu entrei no escritório do meu pai, advogado que tinha um escritório em casa, e perguntei, pai, quem era Sócrates? Sócrates foi um filósofo grego. Até em livro dele, eu achei muito bacana, porque meu pai... Eu botei uma dedicatória num livro meu, a ele, aliás, para meu pai Arthur, para quem eu não era só uma criança, eu era uma pessoa. Então ele respondeu com toda a naturalidade. Ele disse assim, vai se catar, criança. Ele disse, era um filósofo grego, tá? Eu digo, tem livro dele? E ele disse, não, Sócrates não deixou livro, mas um aluno dele, chamado Platão. Aí eu quero ler uma coisa dele. Aí meu pai pegou o Banquete de Platão. Ele disse assim, acho que você não vai entender muito, mas... Aí eu li, não entendi nada, mas achei muito bonito. Então não era assim que eu fosse, quer dizer, eu quero dizer, não havia uma pose assim, de criança intelectual. Era natural que estava ali e eu nasci com a paixão pelos livros. Comecei fazendo tradução, quase ao mesmo tempo eu comecei fazendo crônica semanal ou quinzenal no Correio do Povo, que era um jornal muito forte aqui. Depois eu tinha uns poemas que aí inscrevi num concurso estadual, ganhei o primeiro lugar, saiu meu primeiro livrinho, eu tinha acho que 26 anos. Depois, mais adiante, eu publiquei um segundo livro de poesia numa editora que não existe mais, Sulina, que tinha um setor que eles chamavam assim, a fundo perdido. Editavam jovens poetas, Lia Luft, Carlos Nejar e outros. E mais tarde eu ainda reuni algumas das crônicas que eu estava escrevendo há tanto tempo em jornal e publiquei também pelo Instituto Estadual do Livro. Então eu tinha 3 livros, mas era uma coisa muito local, muito Rio Grande do Sul, etc. Nunca me considerei nessa época uma escritora. Eu era uma mãe de família e fui professora universitária há uns anos, que também escrevia, mas não era assim, eu jamais botava em hotel escritora, eu achava que isso era uma coisa muito importante, que não era eu, né? Passei um tempo meio quieta em casa, eu tive um acidente de carro que me deixou assim meio incapacitada para dar aula por um tempo. Então eu fiquei uma fase muito contemplativa minha. E aí eu pensei, eu vou tentar escrever um romance. E escrevi uma coisa que eu não sabia se era um romance. Eu mandei para a editora com 3 títulos, porque eu era muito insegura, e mandei para Nova Fronteira, para quem eu estava traduzindo já bastante, no Rio. E depois de umas 2, 3 semanas, o editor ligou para mim, que eu nem conhecia pessoalmente, e disse essa frase: Lia Luft,
eu quero publicar isso e tudo mais que você escrever. Então, aparentemente, de repente, eu estava com um romance numa grande editora, mas já tinha toda uma história de editar coisas pequenas. E quando As Parceiras saiu em 80, a editora deve ter feito 3.000 exemplares, uma coisa assim. E de repente o editor ligou e disse, tá acabando, vou fazer mais. Aí eu, que nunca tinha levado isso muito a sério, fiquei imaginando assim, um povoado de 3.000 pessoas, todo mundo lendo As Parceiras, é uma coisa bem infantil, né? O livro deu muito certo, vendeu muito, recebeu muita crítica positiva e boa no Brasil inteiro. E de repente um dia eu me dei conta, então, eu nasci para fazer isso, né? Mas foi toda uma trajetória. Acabei de publicar o ano passado um livro de contos, O Silêncio dos Amantes. São sempre os mesmos temas. Eu tenho meus temas recorrentes, que são o desencontro, a dificuldade de viver, né? A questão da morte, porque eu acho que são os grandes temas humanos, né? Eu não tive, por exemplo, mortes trágicas na minha infância ou na minha adolescência. Morreu um avô quando eu tinha 9 anos, eu não era muito ligada nele, mas tudo me impressionava muito, né? Um passarinho morto que foi encontrado numa manhã gelada no pátio da nossa casa, né? E eu ficava muito impressionada, eu acho, dessas coisas. Eu acho que a morte é o grande tema, porque a morte existe, a vida é tão urgente, tão interessante, tão, né? O desencontro entre as pessoas, né? Isso é uma coisa que sempre me impressionou muito. Eu escrevo muito sobre isso, isto é, a palavra dita na hora errada, e às vezes você magoa uma pessoa sem saber, e anos depois ela vai te dizer, aquela vez você disse isso, você nem lembra, e a pessoa ficou sofrendo. Ou a palavra que você não disse podia ter ajudado uma pessoa. Então essa coisa meio misteriosa da vida eu acho muito fascinante. E eu acho que cada escritor, cada artista nasce com o seu veio, né? E uma das razões de dar certo é você descobrir e respeitar isso. Por exemplo, tem outros que fazem romances históricos maravilhosos, eu não sei fazer. Outros escrevem humor maravilhoso, eu não sei fazer. Eu acho que é descobrir o que te apaixona e tentar seguir. Agora, eu acho que em geral é um personagem que dirige as coisas. Como, por exemplo, a personagem que eu chamei Alice, porque tem uma história de espelho, etc., no Reunião de Família. É o livro de 84, eu acho. Aí eu começo a inventar para essa personagem louca, neurótica, sofrida, a razão da sua neurose, que para mim normalmente nasce na família, né? Então eu começo a inventar uma família, começo a imaginar os personagens, sempre no computador. Desde que eu tenho computador, e eu fui talvez dos primeiros escritores brasileiros a usar computador, eu não escrevo, só cheque eu assino a mão, até bilhete para empregada, porque a minha letra é um horror, eu escrevo, imprimo e deixo aí. Tudo que eu aprendi sobre teoria literária nos meus mestrados, eu tratei de esquecer bem ligeiro quando comecei a escrever. É assim, se você tem experiência, entrevista 10 escritores, você vai ter 10 depoimentos muito diferentes sobre como escreve, de onde nascem as ideias, como procede, né? Eu não gosto da teoria, eu sou ruim em teoria e eu não tenho interesse pela teoria. E os meus 2 mestrados foram medíocres, porque eu não tenho espírito científico, zero. Não me interesso, não gosto. E sou meio incapaz. Então, jamais imaginei, porque a mim me atrapalharia. E às vezes quando eu dou palestras ou falo para estudantes ou pessoal com pós-graduação, às vezes me perguntam, esse seu personagem é plano ou redondo? Se eu penso nisso, eu fico paralisada. Não gosto e não sei. E o pouco que aprendi, esqueci ligeiro, né? Com o público, claro que primeiro eu conto as histórias para mim mesmo, porque eu me divirto. Mesmo quando eu crio personagens dramáticos, sofridos, neuróticos, é um procedimento muito lúdico, né? É um grande jogo, né? E o leitor sempre é uma coisa mais distante. Eu acho que nos últimos anos, quando eu escrevo esses ensaios não acadêmicos, como Rio do Meio, que ainda tem alguma ficção, Perdas e Ganhos, e agora o Múltipla Escolha, que acabou de sair, eu faço do meu leitor uma espécie de um amigo imaginário também, porque é uma maneira que eu escolhi e que eventualmente faço, e vou provavelmente continuar fazendo, intercalada com romance, com poesia, esse que eu chamo o ensaio não acadêmico,
que usa muito na Europa e nos Estados Unidos, aqui usa pouco, né? Foi uma coisa bem determinada minha de tentar falar os meus temas de uma maneira que não seja através de personagens, falando mais diretamente com o leitor. Eu gosto muito de fazer isso. Mas sempre tem alguma historinha, que no fundo eu sou uma romancista, e gosto muito de escrever, para começar alguns capítulos, um poema, como tem no Múltipla Escolha. Então são maneiras assim que você... Né, o pessoal diz, por que não faz só ficção? Por que faz poesia também? Por que escreve ensaio? Eu acho que a gente, se tem vontade, se sentir bem, deve fazer. Veja, por exemplo, artistas plásticos. Picasso fazia até cerâmica, desenho, pintura a óleo, escultura. Clarice Lispector escrevia receitas femininas e escrevia sobre roupa de mulher, não me lembro em que jornal do Rio. Fazia tradução, precisava ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que é bom, se a gente se sente bem e tem vontade, flexibilizar um pouco. Os livros infantis, na verdade, eu não concordo com isso. Escrever para criança é muito difícil. Eu acho que isso é uma pose, acho que isso é uma besteira. Eu acho que se você não faz com gosto e graça, não faça, né? É apenas o interlocutor teu vai ser outro, né? E como eu contava muitas historinhas para as minhas netas, para as minhas crianças, foi apenas natural. Eu comecei a inventar que eu era uma bruxa boa, disfarçada de avó, quando a mais velha das minhas netinhas tinha 3 anos e pouco, estava esperando irmãzinhas gêmeas. Morávamos juntos numa grande casa. Então, às vezes, ela vinha dormir comigo e eu comecei a inventar e me divertia loucamente com essa história. E ela seria minha ajudante, um aprendiz de bruxinha. Inventei umas histórias louquíssimas e me dei conta de que eu acho que eu tenho um livro. Aí botei no computador. A editora Record adorou, convidou minha filha, mãe dessas meninas, que aliás mora no edifício ao lado, que é médica e artista plástica, para ilustrar. Ela tem um traço engraçado e terno. Aí saiu Histórias da Bruxa Boa, Volta da Bruxa Boa. E agora o Criança Pensa, junto com o meu filho, que é doutor em filosofia, para me dar uns toques, porque é um livro no qual um pouco eu respondi a uma frase de minha mãe quando eu era pequena e era muito perguntadora. Eu chegava e dizia, mãe, mas eu pensei. Ela dizia, criança não pensa. Então eu escrevi, aos quase 70 anos, a Criança Pensa. Me divirto muito com isso. O romance, por exemplo, é muito mais complicado. A trama minha, em geral, é muito complexa e tem muitas alusões a mitos, coisas mitológicas que nem sempre... Mas eu me dou conta. É uma trama mais complexa. Um conto já é uma coisa mais... E para mim é mais fácil, né? Embora tenha que ter mais precisão. O poema é diferente, porque no poema cada palavra tem um peso muito diferente do que no romance. O romance se dilui um pouco. No poema é aquela coisa... a palavra adquire uma dimensão muito maior, né? Uma coisa assim. O Sucesso do Perdas e Ganhos é o meu segundo livro de ensaios. Esse ensaio não acadêmico foi uma coisa que ninguém esperava, né? Quando a Record comprou toda a minha obra da editora Siciliano, acho que ano 2002, uma coisa assim, eu tinha um inédito que eu tinha acabado de escrever, que era o Perdas e Ganhos, que era uma espécie de um luxo que eu me dava. Vou escrever esses meus temas sobre os quais eu reflito, livro mais de questionamentos, de uma maneira direta, muito bem. E escrevi o Perdas e Ganhos e era o inédito que eu tinha acabado de escrever. Aí dei para a editora, fizemos o contrato. A editora fez uma edição muito modesta para livro meu, que foi de 3.000 exemplares, e numa semana não tinha mais. Marketing zero, não houve nenhum marketing em cima do livro. Aí fizeram 8.000, não tinha mais. Aí fizeram 20.000, não tinha mais. E hoje já deve ter vendido cerca de 1 milhão no Brasil e está traduzido para um monte de países. Foi uma coisa assim que ninguém entendeu direito por quê. Eu acho que a palavra certa na hora certa, porque no fundo ele é um livro de questionamentos, um pouco mais doce do que o Múltipla Escolha, que já é um livro um pouco mais duro, eu acho. E é muito interessante porque agentes literários dos mais diversos países, falando com a minha gente na Europa sobre o livro,
e ela me disse que diziam mais ou menos a mesma coisa. Parece que essa mulher escreveu para mim. O que é interessante, porque então tem desde Finlândia, Israel, e a Espanha, Portugal, os países normais. E me deu uma ideia muito legal, assim, de que, apesar das diferenças de etnia, de cultura, de tudo, existe uma alma humana, né? Uma emoção humana que é comum às pessoas, uma espécie de globalização emocional. Eu achei uma coisa muito legal. Lógico que o livro me deu uma estabilidade financeira que eu não tinha. Eu não preciso mais traduzir 5, 6 horas por dia, como tinha feito a vida inteira. Aumentou enormemente o número dos meus leitores, refletiu nos livros todos. Fiquei tendo um problema que eu gosto de ter um low profile, luto loucamente para isso. Né? O meu narciso é para dentro, não é para fora. Né? Então eu vivo muito quieta aqui no meu cantinho. Mas eu acho que, enfim, foi legal. Eu não sou cretina a dizer, eu quero que meus livros não vendam. Agora, foi realmente uma coisa completamente inesperada. Eu não acho nem que seja o melhor dos meus livros, literariamente. Eu acho que tenho romances literariamente muito mais elaborados. Mas foi o livro que caiu no gosto das pessoas. O Múltipla Escolha foi apenas essa vontade de escrever de novo, dessa maneira mais direta, sobre os temas que eu abordo desde sempre, que me preocupam, às vezes temas que eu abordo na Veja também. Veio ao natural, comecei a escrever e, enfim, nunca há uma coisa assim mais complicada, dizer, vou escrever isso. Não, vai me dando a vontade, o livro vai aparecendo, vai dando certo ou não. Muita coisa eu começo e deleto e não vai adiante, né? Eu gostei muito de escrever, está tendo um retorno muito bom e de novo, são as preocupações de muita... É um livro de questionamentos, né? Eu nunca tive... Não tenho receita, não tenho como ser feliz em 10 aulas a preços módicos. É mais sempre questionamentos, eu acho. Que uma amiga me disse, você não é simpática com todo mundo. Eu digo, mas eu não estou escrevendo para ser simpática, né? Eu me preocupo muito com as coisas. A questão da família, por exemplo. A questão da autoridade, da perda de autoridade, né? Todo mundo meio perdidão. Outro dia eu fui dar uma palestra, acho que em São Paulo, sobre educação. O que a senhora quer falar? Vou falar sobre educação e autoridade. E antes o jornalista fez uma entrevista comigo e ele disse, qual é mesmo o tema da sua palestra? Educação e autoridade. Ele me olhou assim e disse, autoridade? Aquilo que isso pode e aquilo não pode? É aquela velha, antiquíssima, esquecida questão de tem coisas que você pode, tem coisas que não pode, né? O pessoal reclama, porque então escrevem não, N-A-U-M, ou escrevem qualquer coisa com K. Essas coisas não tem como evitar, né? As linguagens são vivas e elas se multiplicam e se diversificam conforme a necessidade das pessoas. Eu observo tudo isso e acho interessante. Eu, por exemplo, se escrevo na internet, a não ser com o neto adolescente, que eu brinco, aí eu imito esse jeito deles, né? Um pouco, eles acham graça porque eu não sei imitar direito. São coisas a serem observadas. Agora, realmente as pessoas estão se comunicando de novo mais por escrito. É verdade. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que exercer a linguagem falada ou escrita é um direito que a pessoa tem, né? E não usar isso era uma coisa muito limitadora. Agora, é uma coisa nova e a gente observa. São coisas que não adianta ser contra. Eu sou contra porque acho isso aqui. É besteirada. É como, sou contra falar gíria. Mas a gurizada sempre falou gíria. Meu pai era estudante de direito aqui, usava uma gíria. Só que depois que você amadurece, você não usa mais muita gíria. Ou sim, se você continua lendo Pato Donald até os 80 anos. E por que não? Desde que você também leia uma outra coisa. Então, eu raramente sou contra as coisas. Eu fico muito observando. São fenômenos interessantes. As pessoas estão escrevendo mais. Estão escrevendo certo, estão escrevendo errado, estão escrevendo uma nova linguagem que está aparecendo na internet para essas mensagens, né? Eu não uso, porque sempre há muitas linguagens. Há a língua padrão, na qual você normalmente escreve os romances, a língua que os, digamos, locutores de rádio ou de televisão usam uma língua mais próxima da língua culta. Pois tem a língua que você usa em casa, onde aqui em Porto Alegre nós podemos dizer, mas meu filho, tu já fez isso de novo? Quando normalmente você já fizeste, ou você já fez, usa você. Que não é um erro, é um outro nível de linguagem, uma linguagem mais à vontade, né? E são fenômenos e todos podem coexistir.
sem problema. Além do mais, o mundo vai para frente, não vai para trás. A internet está aí. Eu acho que é uma profissão maravilhosa, como qualquer profissão. Você tem que descobrir para o que você dá, o que te apaixona e tentar seguir isso. Agora, a questão da literatura, primeiro, você tem que escrever direito, você tem que se sentir bem ao escrever. E significa que você tem que ter lido muito. Eu não acredito em ser escritor sem ter lido muito. Pode até ser, mas é aquele escritor que entrega uma história e a editora tem um copy desk, que é o verdadeiro escritor. Para mim não é escritor, mas eu, como eu já disse no começo, sou meio severa e da velha escola nesse sentido. Porque, na verdade, o que interessa é daqui a 50 anos qual é o escritor que ainda permanece, ou daqui a 20 anos, né? Segundo, é preciso levar isso a sério. Você não deve se levar a sério. Ah, sou escritor, vou ser escritor, quero ser importante, quero ser famoso. Mas levar a sério aquilo que você faz, né? Terceiro, é preciso ter muita humildade e uma espécie de realismo nisso, né? Não, eu quero ser publicado hoje pela maior editora brasileira, eu quero estar 10 semanas na lista de mais vendidos, eu quero ganhar um monte de grana, e não é assim. Tudo é uma trajetória, tudo é um caminho. Pode até o cara ter um primeiro livro que fica na lista de mais vendidos e depois nunca mais vende nada. Não é isso que faz você ser um verdadeiro escritor bom. É como você vai ser médico, você vai estudar um monte de anos, vai fazer residência, vai fazer especialização, vai trabalhar feito um louco, vai ganhar pouco hoje em dia. Os planos de saúde acabaram com o médico rico. Tudo é uma trajetória, uma construção, você tem que construir sua profissão. Mas todo mundo hoje em dia quer ser escritor, então o gari escreve livro, a prostituta escreve livro, com todo o meu respeito. Eu não acho que seja errado, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você realmente querer ter uma carreira de escritor, que é longa, que é demorada, que normalmente dá pouca grana, mas que tem que dar muita alegria. Aí vale a pena. E meu conselho, tenha uma profissão que lhe dê dinheiro. Você tem que ter, mesmo que seja pouco, você tem que ter uma profissão. O Drummond era funcionário público do ministério, não me lembro qual deles, né? Os escritores normalmente têm uma profissão. Essa coisa assim, agora eu vou largar a minha profissão para ser escritor. Vai virar morador de rua. Então, não romantizar demais essa história. E, sobretudo, eu acho que a grande coisa em qualquer carreira, a grande coisa negativa é sentir-se injustiçado. Eu não vendi 100 mil exemplares do meu livro, então, porque o mundo é cruel. Tem livros muito bons que vendem muito pouco, né? Então, pegar mais leve, então é como eu digo, leva a sério aquilo que você faz, mas não se leve demais a sério assim, não, porque agora eu sou escritor, então vou comprar, uma mulher compra um guarda-roupa de escritora, que não sei bem o que é, mas eu já vi fazer isso, ou faz umas coisas extravagantes para chamar a atenção, né? A verdadeira carreira, em geral, ela é tranquila, quieta, ela vai indo, né? E às vezes não deslancha mesmo. Eu conheço muita gente que escreve super bem e que nunca deslanchou. E tem muita besteira por aí vendendo loucuras no mundo inteiro. Não é privilégio do Brasil, né? Então é assim, em qualquer profissão. Letícia Wierchowski, escritora, também gaúcha, é nossa próxima entrevistada. Eu não quero mais trabalhar, eu quero ser escritora. E o pai falou, meu Deus, eu sei que tu tem talento, só não sei pra quê. O primeiro e-mail de leitor que eu recebi, casei com ele. É verdade.